Hoje eu vim falar sobre 3 entendimentos muito importantes que você tem que ter antes de pensar em ser produtivo. Sim, às vezes a gente quer ser produtivo, mas não acredita em algumas coisas que são importantes que a gente acredite antes. Porque a gente tem que trabalhar, gente, o nosso mental antes de sair executando e fazendo. Meu nome é Karina Matos, eu sou a criadora do método P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e hoje eu vou falar sobre esses 3 entendimentos que são super importantes. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que não existe falta de tempo no mundo. Às vezes a gente acha, nossa, se eu tivesse mais horas no meu dia, se o dia tivesse 48 horas, e a questão é, você continuaria atrasado se o dia tivesse 48, 72, então não importa quantas horas tem o seu dia, o que importa é a sua clareza naquilo que você precisa executar. Então, às vezes, por falta de clareza daquilo que a gente precisa fazer, a gente não consegue priorizar as nossas atividades, não consegue colocar elas em ordem para que a gente possa fazer. E toda vez que a gente deixa de fazer essa prioridade, a gente acaba fazendo um monte de atividades que nem sempre são as atividades mais importantes. Porque de fato, gente, as atividades não têm a mesma medida, não têm o mesmo peso, né? Se você pegar no seu dia, eu vou cozinhar versus eu vou cuidar dos meus filhos, qual atividade é mais importante? São fatos que a gente precisa começar a ter mais clareza na nossa mente. Quando a gente começa o nosso dia, a gente tem que saber o que eu preciso fazer hoje para estar mais próximo de uma promoção no meu trabalho. Então, será que não é um relacionamento que deveria priorizar hoje? Será que não é aquele trabalho complexo? Será que não é marcar um horário com o meu chefe? Quando eu falo do meu relacionamento, né? Qual é a atividade que eu deveria priorizar? Será que não é mandar uma mensagem, ser mais carinhosa? Então, quais são as únicas coisas que a gente começa a fazer nesse processo? Mas primeira questão, antes de sair fazendo, a gente tem que entender que não existe falta de tempo. O que existe é falta de clareza que a gente tem em priorizar as atividades. Por quê? Porque nem tudo precisa ser feito por você. Você pode delegar, você pode terceirizar essas atividades, você pode deixar de fazer essas atividades. Então, esse mito, ele é muito importante que a gente entenda, esse entendimento de que as prioridades são regidas pela nossa clareza. Entendimento que é muito importante e daí vem muito sobre autorresponsabilização no processo de priorização de produtividade, é que tudo na vida começa e termina em você. Eu sei, às vezes a gente põe culpa no cachorro que nos atrasou, no marido que não nos entendeu, no chefe que pediu coisas demais, mas a questão é, tudo sempre vai depender de você. Enquanto você aceitar as demandas, enquanto você renegar essas demandas, o quanto você se deixa distrair no seu trabalho e perde tempo no seu trabalho. Eu não sei se você sabe, mas a gente perde 1/3 da nossa vida com ansiedade e distrações. Que a gente se deixa levar porque a gente está ainda elaborando aquele sentimento. Então pense, tudo na sua produtividade começa e termina em você. Eu sei que dá vontade de botar a culpa no cachorro, no filho, no marido, no chefe, mas a questão é, só depende de você ser mais produtivo, porque só depende de você fazer essas escolhas no dia a dia. Quando você se submete a fazer muitas concessões para uma determinada pessoa e eliminar tudo que você estava pensando de planejamento para você, isso tem uma consequência. E a consequência começa e termina em você, assim como a escolha começa e termina em você. E o terceiro entendimento, que é muito importante, que eu acho que a gente acaba julgando muito o nosso dia, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente tá fazendo uma atividade, as coisas começam a não dar muito certo. O computador tá devagar, derramei café no teclado, as coisas parecem não estarem positivas. E o que acontece? São os obstáculos do nosso dia a dia. Às vezes é um e-mail de alguém que entendeu alguma coisa errada, nos machuca. Às vezes é um feedback duro que a gente recebe. E o que a gente acaba fazendo com isso? A gente acaba interpretando essas ocasiões do dia a dia, esses obstáculos, esses fatos, como bons e ruins. E quando a gente começa a dar essa conotação ruim do nosso dia a dia, a gente não consegue estar com uma energia plena para que a gente consiga executar a nossa atividade, né? Então, a gente conseguir olhar os obstáculos do dia a dia e entender que é a gente que se permite persistir, né, na atividade ou desistir. Que é a gente que escolhe fazer esse processo.
ou a gente aprende com aquilo, vou lá, limpo o teclado, respiro fundo, vou lá, tomo uma água e começo de novo, ou eu posso passar o dia inteiro mal-humorada. Por quê? Porque o café caiu, isso atrasou a minha atividade, isso já é justificativa para não ter sido produtiva. Só que toda vez que eu escolho essa segunda alternativa, ela te deixa mais longe daquilo que você quer. Por quê? Porque você vai ter que empreender mais esforço da próxima vez. Então, toda vez que acontecer uma situação em que seja um obstáculo, seja um problema para você, seja uma questão que você está aprendendo a se acostumar a olhar, olhe ela com um pouco mais de neutralidade. E olhe a sua lista de objetivos. Qual é a sua lista de objetivos? Está lá as suas prioridades. Não deixe que essas questões do dia a dia amortizem você, né? Elimine com que você consiga entregar o seu melhor. Então, esses foram os 3 entendimentos. Então, primeiro, é a sua clareza que determina a sua prioridade do dia e o quanto que você realmente vai conseguir entregar de maneira fantástica. Segundo, tudo começa e termina em você. Você é 100% responsável se atender o telefone, se cede às distrações ou se foca na atividade. E terceiro, você que escolhe como olhar se vai desistir ou persistir das atividades. É você que decide o tempo todo. Então, se você tiver esses 3 entendimentos antes de ser produtivo, né, na sua cabeça, você não vai conseguir se deixar sabotar pelas coisas que acontecem no dia a dia, né, porque vão acontecer. O ônibus vai atrasar, o e-mail não vai ser, alguém vai pedir demissão, vai te deixar na mão, as coisas vão acontecer, porque a vida acontece. Tem coisas que a gente não controla. O que você controla é só você. E já é o suficiente, né? A gente já é complexo o suficiente. Então, espero que você consiga internalizar esses entendimentos e perceber que quando você tiver uma maior clareza de quem você é, uma maior clareza do que você quer, uma maior clareza da sua responsabilidade e de que forma você pode tirar uma oportunidade de um possível problema, é que você realmente está crescendo e realmente está conseguindo se deixar ser produtivo, se assumir produtivo. Eu espero que esses 3 entendimentos tenham sido muito válidos, assim como são válidos na minha vida. Continuamos nos encontrando aqui no canal. Um abraço e tchau, tchau!